Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. A solução não tem, porque esse edital aí essa concessão provisória, ela deixa as brechas para o Vasco vai provavelmente conseguir na Justiça o direito de jogar no Maracanã quando ele quiser, tudo indica. Acho que aí entra aí uma questão que envolve o governo do Estado, né, e também os dois clubes, né, Fluminense e Flamengo, que fizeram um acordo que os deixa muito fragilizados. Eu acho que é bom lembrar que esse estádio horroroso lá que fizeram no lugar do verdadeiro Maracanã, né, custou uma fortuna, dinheiro público, então acho que o Vasco tem todo o direito de reivindicar, claro, mas existe um contexto que não pode ser ignorado. O estádio foi entregue primeiro para uma empresa, para um grupo de empresas encabeçado por uma delas, que era a Odebrecht, depois foi retirado da Odebrecht, aí o Fluminense e o Flamengo juntos assumiram o estádio, o que significa o quê? Assumir todas as despesas do estádio, não é só o gramado. O do gramado, pagar seguro, os funcionários, luz, segurança, toda a manutenção, tudo isso os dois que estão assumindo. Aí veio a pandemia, o Maracanã não recebia público, não gerava receita. Quem tinha que bancar aquilo lá era o Estado, não, o Fluminense e o Flamengo. Se não fosse Fluminense e Flamengo, durante aqueles 2 anos quase, 1 ano e tanto sem jogo, com público, o contribuinte teria que ficar bancando aquilo ou o Maracanã ia ficar em ruínas. Porque você ia ter o campo de jogo, os vestiários preservados, as partidas acontecendo e tudo apodrecendo lá dentro. Porque se não colocasse dinheiro para fazer a manutenção, mas não estava usando, mas a lâmpada queima, você tem que limpar, você tem que manter tudo funcionando. Você não pode. Os funcionários você tem que pagar, manda embora todo mundo, você vai ter que manter aquilo ali. E os dois seguraram a onda tirando dinheiro de outras fontes de receita para bancar o estádio. E o Vasco, em momento algum, quis jogar durante a pandemia no estádio do Maracanã. Claro, não tinha público. Aí agora, quando tem o potencial, depois de uma volta, após 3 anos, encontrando o Maracanã contra o Palmeiras, que é o campeão brasileiro, né? Um time importante no momento importante da sua história. Há uma amizade das torcidas organizadas que se espalha pelas torcidas no geral. Então é um jogo tranquilo, não tem briga, não tem confusão. É um jogo bom para ir, porque o cara sabe que vai ser um clima pacífico. Agora eu quero o Maracanã. Mas não queria o Maracanã lá atrás. Por que o Vasco não foi atrás do Fluminense? Deixa eu dividir com você esse prejuízo aí. Eu quero jogar também aí uma vez ou outra e eu ajudo vocês a pagar, porque o Maracanã é de todos nós, né? O Maracanã é do Rio de Janeiro, o Vasco é o Rio de Janeiro. Não, o Vasco ficou em São Januário. Então é muito conveniente. Esse aspecto de ser hoje uma empresa, não que Flamengo e Fluminense sejam entidades sem fins lucrativos, a gente deve falar, que bonitinho, não é isso. Mas é claro que o fato de agora ser uma empresa, isso muda também. Porque quais são as intenções? Não sei. Aí o dirigente da CVC fala, eu tenho um plano para o estádio. Ontem eu liguei para uma pessoa que trabalha numa empresa que cuida de gramado de futebol, perguntei, vem cá, que plano pode ser? Ele falou, cara, só se for gramado sintético, porque não tem plano. É a humanidade, a tecnologia, a natureza. A grama precisa de um descanso. Ela não aguenta ali os jogadores 2, 3 jogos seguidos. Mas antigamente Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco jogava lá, também o América jogava. A preliminar, gente, era outro futebol. Mas era outro futebol, o gramado não havia. Os gramados do passado eram ruins. Essa é a grande diferença. Hoje a gente cobra um gramado melhor. A gente falou que o mundo mudou em uma série de questões comportamentais, não há tolerância com certos absurdos que antes eram aceitos. Um deles, numa proporção muito mais importante, óbvio, é o gramado. O gramado era ruim. A gente lembra, por que surgiu aquela história? Goleiro é posição tão difícil que onde ele joga nem nasce grama. Nasce grama sim, mas antigamente não nascia porque o cara ficava em pé ali e aquilo não era tratado. Não, tinha que jogar de joelheira porque... Exato, para não se ralar todo, porque aquele pedaço da pequena área, ele ficava ali, o cara estava pisando ali o tempo todo, a grama ia embora. E ninguém cuidava daquilo ali. Hoje não, hoje se cuida. Então, mudou e muito. Você pega até vamos pegar a Premier League, que é a excelência do futebol entre campeonatos nacionais.
Veja lá como são os gramados da Premier League e pegam qualquer imagem do YouTube do futebol dos anos 70, 80, antes da Premier League. Os gramados da Inglaterra eram lamaçais e jogava-se bola ali. Bola então, aérea, bola... E mudou tudo. Então hoje a grama ela precisa de um descanso e mesmo na Copa do Mundo você não tem no estádio de Copa do Mundo jogo toda hora. Por quê? Do evento da FIFA de fato, não tem grama artificial e o Fluminense tem o direito de querer jogar na grama natural, que aliás na Premier League não é aceito gramado artificial, né? Na Inglaterra há em divisões menores, não na Premier League. Então, se o Arsenal jogar contra um time da 5ª divisão, como já jogou uma vez com o Sutton United lá, que é um time pequeno lá de Londres, o gramado é artificial. Lá, o Arsenal vai lá e joga, mas a Copa da Inglaterra. Se esse time, no milagre qualquer, chega na Premier League um dia, ele tem que botar um gramado natural, porque aquele gramado não vai ser aceito. Então, eu acho que os dois lados têm argumentos, mas eu acho que não dá para esquecer que durante um bom tempo o Vasco, sendo SAF ou não, nunca quis o Maracanã. Ele só quer o Maracanã na hora boa. A melhor definição que eu vi sobre isso foi de um amigo tricolor, torcedor do Fluminense, o Lauro Aires. Ele escreveu o seguinte na rede social. O Vasco, eu não vou falar as marcas, evidentemente, o Vasco é aquele cara que vai no churrasco, leva uma caixa de cerveja barata e quer beber só da boa, que os outros levaram. Tem muito isso. Sabe? Não é isso? Todo mundo, tem que levar aquela cerveja X. Tá? O cara, beleza, marca tal. Todo mundo leva aquela melhor, né? Mais caro. Levava malte 90. Que não tem mais. Não tem mais. O cara levava malte 90, que o pessoal chamava de malte nojenta. Exato. Aí leva malte 90. E, pô, na hora mistura ali, né? E bebe também da boa. No final, vai ficar só dele, todo mundo já tá meio mamado mesmo, vai tomar aquela porcaria. Parecendo churrasco. Eu não vou nem falar boa noite. Primeiramente, se inscreva aí no canal. Deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui ficar de pé para trazer notícias para vocês do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não falamos nada, não demos boa noite. Vocês acabaram de ver o que o senhor jornalista Mauro César falou. Vocês acabaram de ver. Olha só. Quando a gente tem um trabalho, qualquer tipo de trabalho, a gente tem que respeitar tanto o próximo, como a gente tem que respeitar uma instituição. Eu tenho o Mauro César como um cara que até ele ter falado esse absurdo, o que ele falou ontem, eu tinha ele com o maior respeito, cara, mesmo sendo flamenguista. Mas só que ontem ele se excedeu, ele passou de todos os limites, como vocês acabaram de ver. Além de menosprezar a instituição Vasco da Gama, ele simplesmente avacalhou, achincalhou, usou o Vasco como uma cerveja barata. Ele usou a instituição Vasco da Gama como uma cerveja barata. Senhor Mauro César, você tem que vir a público se retratar a esse gigante chamado Vasco da Gama, a instituição Vasco da Gama. O que você falou é um absurdo contra a instituição, contra a torcida, contra todos que trabalham dentro do Vasco. Você passou de todos os limites. Você é um jornalista conceituado. Você tinha que ser penalizado das suas falas absurdas, desrespeitosas contra uma instituição sagrada. Você usou o Vasco como motivo de piada, de chacota. Você menosprezou não só a instituição, mas uma torcida de 25 milhões de torcedores espalhados por esse mundo. Olha o que você arrumou, cara. Olha o que você falou. Olha o que você falou. Você pode ter certeza que um vascaíno aí que te conheça vai te cobrar isso, cara. Vai te cobrar isso. Isso foi uma verdadeira falta de respeito a uma instituição de 124 anos de história, que é o Vasco da Gama. Isso que você falou ontem, meu camarada, é um crime
contra a instituição. Você é um jornalista, você não pode falar o que você falou ontem, cara. Nós aqui, como canais de youtubers pequenos, a gente sabe aqui que a gente de vez em quando se acede em falas. Mas você é um jornalista renomado, conhecido, até respeitado até ontem, porque você perdeu totalmente a credibilidade comigo e com o canal. Você perdeu credibilidade com o vascaíno. Você perdeu totalmente o que você tem, principalmente na sua profissão como jornalista. Você tem que vir a público, sim, se retratar, pedir desculpas, não só à instituição, a toda a torcida do Vasco da Gama, da merda que você falou ontem, meu amigo. Da merda que você falou ontem. Porra, vá a merda, cara. Vá a merda, porra. Olha o que você fez, rapaz. Olha o que você falou, rapaz. Comparar o Vasco a uma cerveja barata? Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Isso é um absurdo, rapaz, que você falou. Então, você tem que vir a público se retratar, a instituição, a torcida e ao Vasco. A gente pede isso aqui porque isso que foi falado ontem por você é um crime. Um crime a essa instituição, rapaz. Aí se escuda aqui. Ó, aí se escuda aqui. Tá? Aí se escuda aqui. Veja o que você fez, se retrate, porque você vai ser cobrado. Você pode ter certeza. Vascaíno vai te conhecer e vai te cobrar. Na rua, vai te cobrar. Vai te cobrar, pode ter certeza disso. A gente não admite esse tipo de comportamento, principalmente de um jornalista. O que você falou ontem é um verdadeiro absurdo e crime a uma instituição de mais 124 anos de glórias e histórias. Cerveja barata é o cacete, rapaz. É o cacete. É o cacete. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Estou aqui para isso, para defender a instituição que eu amo, para cobrar a quem faz mal ao Vasco e a quem fala merda do Vasco. Porque isso que o Mauro César falou não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Alguma coisa tem que acontecer, ou lá na Jovem Pan, com um pilhado, falar com ele, se retratar, porque ontem o que você fez foi uma verdadeira falta de respeito a um clube gigantesco chamado Vasco da Gama. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, uma ótima noite de quarta-feira, e estamos juntos sempre em amor ao Vasco da Gama. Valeu, pessoal, o que vocês querem? Valeu, grande abraço.